Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, salve Maria, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Em defesa da fé, católicos aprendam a defender a sua fé. Apologéticas católicas. Jesus fundou uma só igreja sob Pedro e deu a ele o poder de ligar e desligar esta igreja única que foi sempre a mesma, ainda que tenha adotado adiante a denominação Igreja Católica Apostólica Romana. Tem quase 2000 anos. Na realidade, esse documento já tem um tempinho. Ela tem mais de 2000 anos. E tem uma sequência de 265 papas em ordem, desde aquele primeiro Pedro. E o Papa, e hoje o nosso Papa é o Papa Francisco, o sucessor de Papa Pedro, do primeiro Papa. Nenhuma outra denominação tem estes argumentos ao seu favor. Não há outra religião. Presta atenção. Disse Jesus aos apóstolos: Pedro, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo o que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 16, versículo 18, aonde ele funda a sua igreja, e versículo 19, aonde esse Senhor, depois de fundar a sua igreja, dá essas chaves a esse Papa, aonde hoje esse Papa, o sucessor de Pedro, se chama o Papa Francisco. Jesus falou sempre no singular, somente a uma pessoa, Pedro. Deu poder para ligar e desligar as coisas. Ora, Jesus sabia que São Pedro não era eterno. Então o Espírito Santo conduzia a sua igreja a nomear sucessores deste primeiro Pedro. Portanto, tudo aquilo que se refere a normas e formas, também tudo o que se refere a questões de doutrinas com base na Bíblia e na tradição, porque
mudam os tempos e porque Pedro sempre esteve presente, o que obrigou a igreja a se adaptar. Tudo isso somente o Papa tem direito de alterar e nenhum outro, mas todos então que se bater contra esta rocha de Pedro não procedem de Deus e sem dúvida serão um dia trucidados, serão destruídos, porque está lá em Mateus 16, versículo 19. O próprio Deus deu as chaves a essa igreja, a esse Papa, a este sucessor, onde ele reúne os bispos do mundo inteiro e define. Por isso que existem concílios, né? Não é somente o Papa, a autoridade é do Papa, mas mesmo assim o Papa ouve a sua igreja com o Espírito Santo e determina, resolve a questão. Mas meus irmãos, preste bem atenção, todas as outras igrejas têm, portanto, fundadores apenas homens. São todas recentes na história. A maioria das milhares de seitas não há como fugir desta palavra, porque se trata de derivadas de outras religiões. Não tem mais de 30 anos na história. E presta atenção, cada fundador tem a sua doutrina, tem a sua realidade de pensar. Eles se acham que têm o direito de pensar e analisar as Sagradas Escrituras. A igreja que o próprio Cristo fundou, ela não foi fundada sobre uma Bíblia. Ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e essa igreja fez a Bíblia. Essa igreja fez esse cano bíblico, o documento da igreja. Entendeu? Então, meus amados irmãos, só para não alongar aqui, aprendam a defender a sua fé. Aqui está o documento sagrado da Santa Igreja Católica. 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João é o próprio Cristo que fala. 27 livros do Novo Testamento e os e os demais livros para fechar 73 livros do Velho Testamento, se eu não me engano 40 e pouco, eu não quero fazer conta aqui. Então, veja, aqui está a Sagrada Escritura, os fundamentos da igreja, elas são o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E aqui está a nossa doutrina. Catecismo da Igreja Católica. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, que Deus abençoe a todos.
vamos aprender não atacar os nossos irmãos, mas falar a verdade. Porque a verdade, ela não é dona de ninguém. A verdade, ela é Jesus Cristo. E não tem como esconder a verdade. A verdade, ela se revela por si próprio. Como diz Santo Agostinho, que o homem não encontra a verdade. É a verdade que encontra o homem. Então, que Deus nos abençoe. Salve Maria, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Salve Cristo.